Mandaram avisar aqui que alguém perdeu uma chave que tem uns detalhes em amarelo. Está lá na nossa sala. Quem perdeu, procura o diácono que ele vai entregar para você. E alguém perdeu um par de brinco no banheiro desde quinta-feira. Então devia estar mais tempo aí. Está dentro de um saquinho branco, né, desses de TNT. Quem achou o texto, diga amém. 2 Coríntios, capítulo 8, verso de número 9. Todos encontraram? Acompanhem comigo o texto, ele diz assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Repetindo, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Pode sentar, eu já orei pela palavra. Glória a Deus. Amados, eu quero falar hoje sobre as bênçãos e todas as provisões que os filhos têm por direito por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Se você tem um caderno que gosta de anotar as revelações, escreve aí: as bênçãos e as provisões que todos os filhos têm direito por causa do sacrifício de Cristo. Amém? Quem anotou aí? Quem não anotou, guarda no coração. Hoje Deus vai falar conosco sobre esse texto. Lembrando que também esse culto está sendo gravado. Estamos ao vivo agora pela plataforma da Igreja Mobile e também pelo Facebook. Então você não esquece depois de ir lá. Quando eu chego em casa, eu costumo rever o culto novamente, né? Tem um outro culto em casa depois. Então vai lá, coloca na televisão, vê o louvor, vê a palavra, a gente se enche novamente, é uma benção. Então você pode ir lá, num tempo do seu trabalho, na sua casa, ver o culto, pegar algum detalhe que você não conseguiu e compartilhar, marcando alguém, para que essa pessoa também possa ser abençoado como você. Mas é lógico que quem veio aqui tem algo maior. Você pode dizer amém? Amém. Amados, nós vivemos por muito tempo uma herança de escravidão. Muitos viveram uma herança religiosa e até dizíamos, né, sou servo. E essa palavra servo era uma coisa que nós falávamos com a boca tão cheia, porque nos colocávamos inclusive com uma colocação de humildade diante de Deus, e também por causa da herança, que inclusive não é evangélica, mas ela é religiosa, veio sobre esta nação de uma forma maldita. Olha só que coisa interessante, porque estávamos vivendo uma tal, como se diz, humildade, ou uma tal religiosidade, que para muitos batia no peito e falava que isso era inclusive bom diante de Deus. Só que pela Bíblia, há um grande conflito no entendimento da revelação. Você só consegue conhecer a paternidade e Deus como Pai somente através de revelação. Você pode dizer amém? Somente através de revelação alguém conhece Deus como Pai. E para isso, eu já preguei isso algumas vezes aqui,
é necessário que aqueles que buscam a revelação tenham uma fome e um desejo profundo de conhecer Deus. Precisa ter no coração dessa pessoa uma busca, um desejo, uma curiosidade. Presta atenção nisso. Tudo que nós fazemos em nossas vidas, algumas coisas é por curiosidade e a outras coisas é por necessidade. Você já assistiu algum filme que em algum momento você viu que o homem ele descobriu o fogo? E existem algumas ferramentas que foram criadas pelo homem, como pegar uma madeira e começar a criar atrito na outra madeira, rolando. Tenta fazer um fogo um dia, para você ver que dificuldade que é. Mas um dia, por causa do atrito, isso não está na Bíblia, está na história da humanidade, o homem, por necessidade, repete comigo, necessidade. O homem não tinha eletricidade naquela época, não tinha as coisas que nós temos de modernidade na nossa vida hoje, mas ele queria e precisava desse negócio que talvez nunca ninguém falou, que se chamava fogo, mas por uma necessidade, ele descobriu por curiosidade. Porque quando alguém tem uma necessidade, ele começa a correr atrás da necessidade para poder resolver os seus problemas. Choveu muito esses dias, não choveu? Abaixa um pouquinho meu microfone, o som não está muito bom hoje. E aí, começou lá na sua laje a aparecer, na sua não, pode ser de algumas casas, alguns pontos de bolor. Pela necessidade, você subiu lá e falou: eu não posso deixar a laje da minha casa ficar inteirinha preta por causa desse bolor. Por uma necessidade você subiu lá e por uma curiosidade você procurou aonde estava o problema. E você descobriu que tinha uma telha que estava trincada. Aí fala: quem que foi o Filho de Deus que subiu aqui e quebrou essa telha? E talvez ela estava quebrada há muito tempo, mas porque a chuva não teve a devida intensidade, a água não entrou. Mas por uma necessidade, você subiu, você pagou alguém para subir, porque tem gente que não sobe no telhado, dos homens aqui. E aí você foi lá e resolveu. Você pode dizer amém por isso? Escreve isso: necessidade e curiosidade. Quando temos uma necessidade, quando estamos necessitando de algo, há um despertar que Deus colocou na nossa vida em procurar uma solução para o problema. Quando alguém está passando por um momento aonde ele tem uma necessidade, é óbvio que, pela nossa natureza de criação, nós vamos tentar resolver a necessidade. E nós vamos caminhar por aí hoje na Bíblia. Você pode dizer amém? E aí, quando você começa a entender justamente quem é você e a sua natureza, libertando-se da natureza de escravidão, de escravo, e passando a viver uma identidade de filho, aí você começa a necessidade será suprida, porque até então todos nós temos uma necessidade de encontrarmos e descobrirmos a nossa origem. Todos querem saber de onde veio e como foram formados. Ninguém se contenta em dizer: você apareceu do nada.
Lembra das histórias de vovó antigamente? A cegonha veio voando e trouxe o bebê. Lembra disso? A mentira que contava pra gente, né? E a cegonha trazia, a cegonha de novo. Nossa, a cegonha não sai da casa do irmão, né? A mentira do Papai Noel, a mentira do coelhinho da Páscoa, e tantas outras que foram contadas para nós. Mas na realidade o que nós precisamos justamente era nos encontrar com Deus. Quando alguém fala para você, quem quer aceitar Jesus como Salvador, e você toma a decisão, se você ainda não fez isso, você está recebendo, por causa do sacrifício de Cristo, uma grande herança, algo grande de provisão, porque você aceitou ser filho de Deus. Repete comigo assim: existe uma chave, que ela é virada no dia que eu aceitei Jesus. Jesus, ele veio para buscar o que estava perdido. Ele veio para destruir a mentalidade escravizada. Ele veio para destruir a mentalidade de servo. Ele veio para destruir a mentalidade que nós vivíamos, de como alguém que não teria jamais necessidade de encontrar sua origem. E uma vez que alguém recebe Jesus como Salvador, uma vez que alguém aceita o sacrifício de Jesus, a sua necessidade é alcançada, é suprida, porque o sacrifício de Cristo nos liga a Deus como Pai, e nos dá identidade como filhos. Quando falamos que existe providência e existe provisão de Deus para os filhos, por causa do sacrifício de Jesus, falamos de Deus que, amando o mundo de tal maneira, amando nós, enviou o seu único Filho Jesus para padecer na cruz em nosso favor. Estávamos todos perdidos, desenganados com a nossa fé, e para a nossa necessidade não havia resposta. Os seres humanos, eles concordavam em viver uma vida como viviam. E aí, com a vinda de Jesus, houve aqui um grande acontecimento entre dois reinos, entre o reino dos homens e entre o reino de Deus. Repete comigo: o reino dos homens e o reino de Deus. O reino dos homens é esse reino que nós vivemos aqui. É um reino de decepção, é um reino de tristeza, é um reino que muitas vezes nos frustra, é um reino que na maioria das vezes tenta minar as nossas forças. O reino dos homens é um reino materialista, é um reino que pensa em si próprio, e é um reino que busca apenas os seus próprios interesses. Você está entendendo isso? Então Cristo, ele vem dos céus e nasce de uma mulher para crescer também de uma forma carnal, em uma ação do Espírito Santo dentro de Maria. Uma mulher que na época, um exemplo de uma mulher escolhida por Deus por uma missão, e também o seu pai ali, como o pai de Jesus ali, o José, o carpinteiro, o homem que entenderia a missão de sua esposa e a manteve até o dia do nascimento de Jesus. Jesus precisava crescer como carne para poder estar
também exposto às mesmas dores e às mesmas situações, porque o reino dos homens, Jesus precisava passar por ele. Jamais alguém poderia dizer que Deus não entenderia o reino dos homens, porque não existe nada que Deus não entenda. Ele conhece todas as coisas, você pode dizer amém? Mas ele se sujeitou a estar às mesmas situações que eu e você, as mesmas paixões, as mesmas decepções que levam as pessoas a pensar em desistir, a desistir do casamento, a desistir do trabalho, a tentar tirar a própria vida. E Cristo se manteve fiel. Ele foi lá no Rio Jordão, foi batizado, e depois 40 dias e 40 noites, sentiu fome, sentiu sede, e foi tentado por Satanás para estar exposto às mesmas paixões que nós. O confronto violento entre os dois reinos foi para trazer a liberdade para nós. A liberdade que uma vez, quando então Cristo, ao vencer a cruz e ressuscitar, Ele daria o direito a todos nós de vivermos o reino de Deus, e não somente o reino dos homens. Sabe o que aconteceu com isso, irmão? 5 grandes provisões foram liberadas profeticamente sobre os filhos. E eu não posso falar que é sobre a igreja. É estranho eu falar isso. Primeiramente, quando a gente fala de igreja, todo mundo pensa na igreja de uma forma geral. Mas, simbolicamente, a igreja é nós. Em outras partes, a Bíblia trata a igreja como noiva e Cristo como noivo. Mas na sua profundidade, todos nós, uma vez que recebemos Cristo na nossa vida como Salvador, é natural que então todas as maldições que estavam sobre a nossa vida, todas as dores, todas as decepções do reino dos homens, olha aqui, ó, deste reino, passasse a não ser mais poderosa sobre a nossa vida, passasse a não mais nos prejudicar, passasse a não mais atrapalhar a nossa vida. Mas aí tem um grande segredo. Porque não sobre a igreja, porque muitos que querem viver ainda o reino dos homens. Muitos têm desejo ainda e não se libertaram do reino dos homens, e não vivem o reino de Deus. E como pastor que eu vou receber as 5 grandes providências, como que na minha vida será então derramado 5 grandes providências poderosas, 5 grandes benefícios, por causa do intercâmbio de Cristo na cruz, que pode vir sobre a minha vida? Já que Cristo fez a parte dele, já que Jesus morreu na cruz, já que Deus nos amou poderosamente, por que que alguns de nós insistimos em viver o reino dos homens? Por que que alguns de nós às vezes insistimos em viver a vida que Cristo não nos deu mais? Ele nos libertou de lá, Ele nos tirou de onde estávamos, com os nossos pés no lago de charco de lodo. Ele nos tirou das nossas maldições, Ele nos tirou de todas as nossas enfermidades. Ele se fez maldito no nosso lugar, porque estávamos sob o reino dos homens.
estávamos escravizados, estávamos vivendo debaixo das mãos do inimigo. Mas depois que ele morreu e ele ressuscitou, ele deu a total garantia para todos aqueles que receberem ele e quiserem viver o reino de Deus, possam viver uma vida diferente. Fala para o seu irmão, aí está o segredo. Ele suportou pobreza. Ele suportou, como diz 2 Coríntios 8:9, ele se fez pobre por nós. Ele se fez maldito por nós. Ele levou a enfermidade por nós. Ele levou a humilhação por nós. Você pode dizer amém por isso? Ele levou toda a vergonha e toda a culpa em nosso lugar. Lá na cruz, lá naquela cruz, quando Jesus estava sendo pregado ao madeiro, Ele estava levando todos os nossos pecados, estava levando toda a nossa humilhação. Todo o reino dos homens estava sobre as costas, os ombros de Jesus. Ele suportou e levou sobre ele toda a rejeição, toda. Lembra que em algumas partes Jesus, ele é inclusive publicamente rejeitado. Quando eu estive em Israel, eu descobri que existem judeus, que eles são judeus cristãos, que eles acreditam que o Emanuel, que Jesus Cristo, chamado Cristo, que morreu na cruz do Calvário em mais de 2000 anos, que ele já veio. São judeus cristãos. Mas também descobri que tem judeus que estão esperando Cristo ainda vir. Vivem a lei de Moisés, a lei mosaica, vão lá no Muro das Lamentações, recitam a Torá, são extremamente religiosos, mas para eles é uma blasfêmia falar que o Cristo, o Nazareno que nasceu, é o Filho de Deus. Apesar que todas as revelações que fala sobre a sua vinda estão lá no livro de Isaías, nos livros dos profetas maiores, nos livros dos profetas menores. Todas as profecias, elas dão e apontam para o Cristo Nazareno. Pergunta para mim, por que, pastor? Porque eles querem viver o reino dos homens. Recebe uma revelação na tua vida. Todo rompimento, ele exige uma grande mudança de mente. Todo grande rompimento, ele exige, nessa mudança de mente, também mudança de atitude. E ela diz para mim o seguinte: eu preciso rejeitar e não aceitar mais os meus pensamentos, ideologias e convicções que foram travadas na minha vida durante todo o tempo. Não sei se você entendeu. Algo está na sua mente por muitos anos, como uma tatuagem encravada dentro da sua mente. E uma vez que se exige o conhecimento do reino de Deus, ele se faz presente na sua vida, quer dizer que você precisa realmente mudar por completo e aceitar que agora você faz parte ao reino de Deus. Então você se livra das ideologias, você se livra
de todos os seus pensamentos de igrejas que você viveu no passado. Porque muitas vezes nós nascemos e começamos em determinada igreja quando éramos novos, e isso fica como que tatuado dentro do nosso coração. Como alguém que nasceu em uma seita, que nasceu em qualquer lugar, como até um ateu. Eu já fui ateu e sei como que pensa um ateu. Você tem que abrir mão de tudo isso. Se você vivia usos e costumes, ou você vive usos e costumes, ou você vive o reino de Deus. O ateu, sabe o que é o ateu? Alguém desliga esse ar para mim aqui. Eles falam que ateu é à toa. Quem já ouviu falar isso? Não é à toa, não. Tem muita gente boa. Mas o ateu é alguém que não perdoou Deus. Repete comigo, um ateu é alguém que não perdoou Deus. Ele teve uma decepção, ele teve uma frustração, e ele jogou a culpa em Deus, como se Deus fosse culpado por aquilo na vida dele ter dado errado. Aí fala assim: cadê Deus que não me socorreu? Cadê Deus que não esteve comigo quando mais eu precisei? E aí, culpando Deus pela situação, a pessoa ela começa a usar o não acreditar em Deus, criando em si uma fortaleza, como de uma forma vingativa diante de Deus. Não deixa de ser um mimimi espiritual. Aí você fala assim: quem de nós em algum momento não quis questionar Deus por alguma coisa? Amados, tem coisas que a gente questiona Deus. Uma vez uma mulher questionava Deus: por que o Senhor deixou meu pai morrer? Você quer que seu pai viva 1000 anos? Porque se deixar por nós, os nossos pais nunca morrem. Estou falando alguma coisa errada aqui? Mas tudo tem um tempo da vida. Mas não poderia morrer assim, pastor? A gente poderia morrer desta forma, leve, suave e sereno. A gente quer até determinar a forma que morre. Mas você já percebeu tanto que nós, seres humanos, e inclusive nós que talvez conhecemos a palavra, agimos talvez tão erroneamente com Deus? E Ele é tão misericordioso, tão bondoso, que mesmo assim, mesmo nós sendo com tantas falhas, com tantos pecados, Ele nos perdoa todos os dias. Porque um pai jamais desiste do seu filho. Imagina a essência de pai que está em Deus. Jamais Ele desiste de nós, jamais Ele abandonará os seus filhos. Mas como os filhos, às vezes queremos questionar as obras do Pai. Mas a grande obra Ele já fez. Ele deu a vida do seu próprio filho, para que os outros filhos fossem resgatados. E o que Ele trouxe para a tua vida? Primeira coisa que Ele trouxe para nós, para todos nós: você que recebeu Deus como Pai, isto se chama-se provisão. Repete comigo: provisão. Esta provisão é uma provisão paterna. O que é uma provisão paterna? Todos nós temos uma necessidade de sentir amor de pai. Sabia disso? Eu não sei aqui na igreja, mas não me lembro de cabeça, mas já conversei com muitas pessoas
que não sabiam quem que era o seu pai de formação. A mãe lá, quando jovem, conheceu um moço, saíram uma noite, ela engravidou, nunca mais viu o moço, e ela teve o filho sozinha, nunca descobriu o seu pai. A pessoa passa a vida inteira com isso na cabeça. Quem que é o meu pai? Qual que é a minha origem? Mas pior do que isso, irmãos, é não ter certeza do amor de Deus, nosso Pai. Porque a essência do homem é boa. Imagina a essência de Deus como Pai. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Só os filhos conseguem entender isso. Porque quando você recebe Jesus como Salvador, a adoção vem sobre a tua vida, e você não passa mais buscar Deus como Deus. Porque quando se busca Deus como Deus, os outros pagãos fazem a mesma coisa. Eles arrumam uma pedra e buscam a pedra como Deus. Eles arrumam um pedaço de melancia e buscam a melancia como Deus. Profeticamente sobre a vida dos filhos, uma coisa que chama-se provisão paterna. E provisão paterna é um sentimento maravilhoso. Ele completa a tua vida. Ele jamais deixa você se sentir desamparado. Mesmo diante de todas as adversidades, mesmo diante de todas as situações que você possa enfrentar, alguém olha para você e fala: como você é tão forte assim? Como você aguenta? Aí um psicólogo, um psiquiatra, ele pode fazer um estudo segundo a matéria, mas se ele conhece Deus, e ele vem aqui e lê a Bíblia, e conhece o reino, ele vai dizer: isto é paternidade. Aí você não se sente só. Mesmo quando você está desamparado por todas as pessoas, você não se sente só. Mesmo quando você se sente sozinho das pessoas, você não se sente só. Porque você se completou com o reino. E provisão de paternidade veio sobre a sua vida. Repete comigo: provisão paternal só é para aqueles que aceitam. Você está entendendo, meu querido? Então todos nós temos uma necessidade de receber paternidade, uma necessidade que para muitos, quando alguém não encontra, ela é suprida com remédios, ela é suprida com drogas, ela é suprida com bebida, ela é suprida com prostituição, ela é suprida fazendo outras coisas a mais. Mas uma vez que você se encontra profundamente e verdadeiramente, nada interrompe mais o curso da sua vida. Eu gosto muito de avaliar as coisas, e eu estava avaliando algo muito tremendo, tentando entender por que alguns cristãos, eles se desviam. A gente fala que é desviar, né? É uma palavra feia essa, nem gosto de falar isso. Por que algumas pessoas, elas se afastam? Aí nós vamos falar: a pessoa perdeu o amor de Deus, perdeu a vergonha na cara. Aqueles crentes mais ainda o irmão não tem jeito. Sabe o que eu descobri? Ninguém vai conseguir trazer alguém para a igreja apontando o dedo, dizendo: você tem que tomar vergonha, irmão. Olha, ser desviado, voltou a beber, voltou a fumar, voltou a comer dobradinha de novo. Entendeu?
Não tem jeito, toma vergonha, irmão. O negócio do dobradinha é o que inventei, viu, irmãos? Está na Bíblia não, mas é uma coisa mais ou menos parecida. Tenta fazer uma ponta de peito na panela de pressão, você vai achar que é melhor. Depois você me fala. Né, minha sogra? A gente fala assim, desviou. Ninguém traz alguém pela força. Ninguém traz alguém pela igreja no apontar o dedo. Porque o que mais a pessoa precisa nesse momento é do amor. O que mais a pessoa precisa no momento é do ombro. É de falar, eu não estou te julgando. Eu não estou te condenando, mas estou te oferecendo a minha oração. E dizer para você que Deus ainda te ama como filho. Porque o evangelho que os homens colocaram é um evangelho que intimida as pessoas. E até eu brinquei e falei com meus discípulos. Eles fazem uma brincadeira na internet, numa pessoa que pega um homem à força, joga ele no chão, põe arma e fala, aceita Jesus, senão você morre. Mas ninguém vai aceitar Jesus à força. Ninguém vai aceitar Jesus por condenação, por julgamento. Mas o amor tem que vir. Você sabe que muitos, eles acabaram deixando a fé por falta do amor. A tentação veio? Vem. Tentação é sinal de aprovação. Por que Jesus foi tentado? O pecado não é ser tentado, é cair na tentação. E cada um é tentado pela sua própria cobiça. E aonde que a gente tem que colocar os nossos olhos e orar? Onde há cobiça. O que é a cobiça, pastor? Se você tinha fraqueza na bebida, é a bebida. Se a tua fraqueza era em mulher, é a mulher. Se a tua fraqueza era em homem, é homem. Se a tua fraqueza era nas drogas, é na droga. Então essa é a cobiça que você tem que colocar a tua oração e se afastar do mal. E colocar o amor do Pai na tua vida. Porque a provisão da paternidade, ela vai suprir tudo aquilo que você precisa. Sabe o que acontece? Outro grande, olha aqui, recebe aqui, ó. O número 1 que eu disse é provisão total, provisão de paternidade, é se sentir seguro, é se sentir cuidado, é se sentir, é como se você estivesse todo dia se encontrando com a sua origem, com o seu pai, que é Deus. Ele jamais deixa você se sentir com um sentimento como se estivesse sozinho, abandonado. Tem muita gente abandonada por esposa, por marido, morando dentro de casa, mas por Deus jamais se sente dessa forma. Eu achei a palavra, chama-se solidão espiritual. Repete comigo assim, solidão espiritual. Você sabe onde existia isso? No reino dos homens e no evangelho dos homens, mas no reino de Deus, na provisão de paternidade, solidão espiritual não existe. Deus está em nós, conosco como Pai. Ele escuta a nossa voz e com o Espírito Santo Consolador, Ele nos consola de todas as nossas dores, de todos os nossos choros e decepções. Ele está ao nosso lado. É verdade isso, irmão, não é? A segunda revelação, por causa das provisões de intercâmbio de Jesus Cristo, que nos trouxe ao Pai, é que houve uma derrota total de Satanás e seus demônios por causa do sacrifício de Jesus. Então o inimigo já está derrotado. O que o evangelho dizia, o religioso? Colocava o Satanás num trono. Era a forma em que se fala. Não que o diabo não tenta, e ele não está tentando contra os filhos, mas a forma em que o diabo era falado, irmãos. Quem já ouviu falar de apologia ao crime?
apologia ao sexo, quem já ouviu falar? Tem apologia ao Satanás também. Apologia ao inimigo. A gente ia cantar ao inimigo: eu tenho um sapato de fogo para pisar na cabeça do diabo. Isso é só os antigos. Eu tenho. Uma vez, toda vez que o grupo de homens ia cantar, eles cantavam esse hino: taca fogo no diabo, taca não sei o que no Satanás. Aí o irmão chegou um dia para mim: ô pastor, vamos cantar aquele hino do Satanás hoje? Eu falei: irmão, está repreendido. Sabe qual que era? Eu tenho um sapato de fogo. É que o que determina a derrota do diabo não é o sapato de fogo, é o joelho no chão. Obrigado, pastora Giovana. O que determina a derrota do diabo é eu vencer a tentação. Isso é o reino de Deus. Não é eu vir aqui cantar a música do diabo e ir lá fora abrir o celular com a pornografia. Taca fogo no diabo e taca fogo no demônio e vai para lá e para cá. O diabo até ri, falou: você pode cantar, mas você faz a minha vontade? Filhos, Satanás está derrotado. Não precisa nem cantar o hino dele derrotado, ele já é derrotado. Porque você, quando aceitou Jesus, você renunciou ao pecado, você se arrependeu dos seus pecados, e a tua estão aqui, estão tirando o sono do diabo. Por quê? Porque vocês não fazem mais a vontade dele. Os que eram drogados não vão mais na biqueira, e ele está chapado com isso. Os que bebia, o irmão, eu tenho um filho na fé que no comecinho da igreja, eu como pastor, ele se converteu e ele tomava todas. Ele ajudava a abrir o boteco e ajudava a fechar o boteco. O dia que o boteco não abria, chorava, dava depressão nele. O dono do boteco nem tinha chegado a estar na porta do boteco. Deixa eu ajudar, dar uma cópia da... Já viu os irmãos que têm a cópia da chave da igreja? É o sonho. Ele tinha a cópia da chave do boteco. E o dia que ele recebeu Jesus, que ele deixou a bebida, o inimigo ficou extremamente furioso. Mas a Bíblia diz que ele é derrotado. E ele não tem mais chance na minha casa, nem na sua casa, nem na tua vida, nem na nossa vida. Houve derrota irrevogável. Não tem como voltar atrás. Ele está derrotado. Glória a Deus. Está derrotado. Satanás está derrotado. Satanás está... Fazer até um forrozinho. Está derrotado. Eita glória. Número 3, terceira grande revelação. Terceira, perdão, irmãos, sobre todos os nossos pecados. Cura sobre todas as nossas enfermidades, sobre todas as nossas dores. Quem não vive o Evangelho, o reino de Deus, ainda aceita, ainda essas pessoas estão indo na igreja só por causa de doença, só por causa de dor, de problema que tem em família, em casa, sabe? Essas pessoas nunca encontraram o verdadeiro Cristo. Eu me lembro de uma época, vi uma pessoa na igreja, cada semana tinha uma doença, cada semana tinha uma enfermidade. Eu falei: irmã, venha buscar Cristo não pela cura, não que Ele não vai te curar, mas por aquilo que Ele é, e o Pai vai cuidar de você.
Porque se a propaganda da igreja venha na tenda dos milagres na sexta-feira, vai atrair um monte de gente para buscar a cura, mas e o coração dessas pessoas? Qual que é a motivação de estar na casa do Pai? Visto que Ele perdoou as nossas ofensas? Não é isso, irmão Luiz Carlos? A enfermidade não faz mais parte do seu corpo. Irmãos, muitos, desculpa, eu desci do altar. Não se escandalize, mas eu tenho que falar isso. Se não estiver vivendo desgraça na vida, não busca Jesus. Tem que estar vivendo só na reserva do carro. E ainda fala que a gasolina acabou no meio da estrada e o Espírito Santo encheu. Você tinha que ter abastecido no outro posto. Você já percebeu quando a gente quer jogar as nossas responsabilidades em Deus? Joga óleo ungido dentro do carro. Olha o rompimento, olha a mudança de mentalidade. Se o carro já está ruim, já tinha que ter levado para arrumar. Não adianta jogar óleo ungido. Você não trocou o óleo do carro. Faz sentido isso, irmãos? Não adianta próximo posto dá certo. Aquela mentalidade de gafanhoto. Você abastecendo aqui ou lá vai ser o mesmo custo. Tá com tua família aqui, coloca mais gasolina aqui, rapaz. Quer correr risco mais tantos quilômetros para frente? Quem já passou sufoco com o carro indo para reserva? Pode levantar a mão. Não tem nada a ver com isso não. E aqueles que colocam 2 litros dentro do porta-malas escondido? Uma vez eu peguei uma carona com um rapaz, um opalão, acabou a gasolina no meio da estrada. Eu falei, nossa, e agora não vai chegar atrasado? Não, eu tenho a solução. Eu falei, vai banar a mão na estrada, alguém vai parar, vai socorrer. Não, abre a tampa do porta-malas, 2 litros escondido lá. Safado, guardando 2 litros de gasolina lá dentro. Aí foi lá, 2 litros. Deu partida e saiu alegre. Eu falei, eu macarrão com você não, rapaz. Deixa os 2 litros dentro do tanque, irmão. Mas uma vez indo para Minas, eu não sabia que tinha posto tão longe assim. E não achava um posto. Eu fui pregar num seminário de labareda de fogo lá, e quase que não tem fogo para pregar naquele lugar. Não achava um posto. E dava banguela, desligava o carro, que sufoco, irmão. Até que eu achei um posto, mas aquele posto na beira da estrada. Posto em Minas, o café é de graça, sabia? Quem vai para Minas é isso. Aí parei, eu mandei encher o tanque. Falei, agora quero ver. Já não tinha um carro que não bebia, era um Ômega na época. Ômega não, é o Vectra 2.0. Me libertei dele. Mas na época era o carro, né? Fala assim, Jesus me libertou do pecado, de toda acusação do pecado, de todas as minhas enfermidades. Filho, não aceite doença no seu corpo. Não aceite doença na tua casa. Não aceite dor no seu corpo. Não diga essa enfermidade é minha. Jesus já levou na cruz do Calvário. Jesus já derrotou essa enfermidade na cruz. Vamos viver o sobrenatural do Pai. Sabe qual que é a quarta providência? Ele. Nossa justificação foi por meio da justiça. O que é a justiça divina? Nós fomos remidos pelo seu sacrifício. Ele pagou o preço no nosso lugar. Ao nós que devíamos, e quem pagou foi Ele. E o que devemos para Ele? Gratidão, honra, vida com Deus. Alguém já teve dívida paga aqui, devendo 10 mil no lugar, pagou a conta tua lá. Irmão, se acontecer isso, me avisa. Alguém já teve sentimento de ter dívida paga? Quero dar um testemunho, pastor. A minha dívida no banco sumiu, mas depois de 5 anos some mesmo.
Como não some? Você que trabalha em banco. Protesto não. Depois de 5 anos, já era. Quero dar um testemunho, comprei um carro, uma Bíblia na mão, dessa grossura. O testemunho é quando você acabar de pagar o carro. Última parcela. Tem gente que não aguenta, já antes de terminar já compra outra Bíblia. De Bíblia em Bíblia vai vivendo. Mas amém, você tem condições, não tem nada de errado nisso. Mas o testemunho é quando termina. O testemunho é depois que você faz a obra. Então presta atenção. Ele nos justificou, tirou a condenação, nos remiu. Não há mais condenação para os filhos. Romanos 8:1, eu amo esse versículo. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida diz que Cristo, ele padeceu na cruz por nosso lugar, ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E nos justificou, nos tirou de nós toda a condenação que havia. Então, profeticamente e realisticamente, não existe nenhuma culpa mais sobre você. Sentimento de culpa não faz parte da vida de um filho de Deus. Quem está entendendo isso? Quem está recebendo essa palavra essa noite? Quem está virando a chave para o reino de Deus essa noite? Número 5, eu encerro aqui. Sua bênção ao se fazer maldito na cruz por nós. Nós fomos abençoados, tremendamente abençoados. Vida, eterna vida veio sobre nós. Sabe aquilo que te alegra? Aquilo que você fala, que vida maravilhosa, que você está conseguindo viver? Só isso por causa que Ele se fez maldito por nós. Ele se fez maldição por nós. E quando Ele fez isso, Ele desatou. Por isso, irmão, que não existe inveja que derruba cristão. Pode pingar colírio light no olho gordo. Pode fazer o que for. Escrever o nome na boca do sapo, do jacaré. Uma vez uma... Só para não falar. Fala assim: vou fazer um negócio contra você. Uma condenação vai vir sobre a tua vida. Maldições e dores, não existe mais condenação para os filhos. Você levanta com perna direita, com perna esquerda. Se entra um ano com roupa branca é paz, roupa amarela é dinheiro, roupa vermelha é amor, roupa cor-de-rosa não sei o que é isso. Para, irmão. Eu posso entrar um ano com roupa preta, não tem nem aí, não é a cor. Se cor da roupa deixasse rico, o Márcio estava nadando dinheiro. Toma posse aí. E tá mesmo, né, Márcio? Recebe aí. Uma posse, chacaramanai. Se olho gordo derrubasse gente, irmãos, pensa bem, amarrar o nome na boca de um sapo tem mais poder que o sangue de Jesus, o nome de Jesus. E tem gente dando valor para essas coisas. Diz que não é bom colocar a camisa do avesso, porque irmãos, eu vi colocando roupa do avesso em casa, mas porque não presta atenção. Uma vez tá no mercado lá, a etiqueta para trás aqui, ó. Uma vez fui comprar um guarda-roupa, o short do avesso. Nem por causa disso eu comprei, paguei e está lá. Então fala assim: Jesus me libertou
pela necessidade, eu conheci o verdadeiro Pai. Quem quer ser mudado essa noite? Você quer ser transformado? Aí a gente acha assim, nossa, mas eu preciso de tanta coisa para ser mudado. Eu preciso de tanta coisa para ser transformado. Não precisa não, irmão. Quer saber um grande segredo para você? Fica de pé. Quer receber o grande segredo na tua vida? A mudança, ela está no aceitar, em querer, em viver o reino de Deus. Aleluia! Alguém dizia assim: minha vida foi transformada no dia que eu deixei a religiosidade, no dia que eu encontrei o reino de Deus, no dia que eu encontrei verdadeiramente o que significa Deus na minha vida. Ele é meu Pai. Feche os seus olhos, comece a enxergar Deus como Pai. Comece a enxergar Ele como Abba Pai. Comece a enxergar Ele não apenas como um Deus, mas alguém que morreu na vida, morreu na cruz do Calvário por nós. Ei, Jesus,